Boa tarde. Meu nome é Felipe Maia e esses dias eu fui assaltado. Que jeito bom de começar, né? Desculpa, gente, eu não queria pesar o clima. Mas aconteceu, eu tava voltando do teatro, porque esse ano eu comecei a trabalhar como ator em uma peça. E minha mãe e eu fomos parados, eu só vi um revólver na minha cara, um sujeito batendo na porta do carro, ficamos assim. Levaram os nossos celulares e só não levaram o carro porque não dava tempo. O sinal tava prestes a abrir, a cidade estava toda desorganizada porque estava tendo um evento religioso no dia. Enfim, mas sem drama também, né? Todo mundo aqui já foi assaltado. Alguém aqui nunca foi assaltado? Nossa, bastante gente até. Sei lá, né? Que virou normal. Aí eu cheguei em casa, abri o laptop, porque eu tinha que abrir um boletim de ocorrência. A primeira imagem que eu vejo é um negócio super pesado, assim, de violência mesmo, sabe? Não vou nem descrever aqui porque não vale a pena, mas é o tipo de coisa que não se espera ver depois de um dia de trabalho, de estudo, de lazer ou o que seja. A gente é atropelado por uma cultura de choque que viola a nossa rotina. A nossa formação de subjetividade, a forma como a gente se enxerga no mundo é completamente alterada por um bombardeio informacional massivo e constante que é completamente pautado no horror, na tragédia e na certeza de que o mundo está mesmo acabando. E a gente foi ficando pessimista, né? Cínicos. Em 67, o Guy Debord já falava que a principal produção da sociedade atual é o espetáculo, que ele fabrica sujeitos. E é verdade, a gente é fabricado. As redes sociais hoje são dispositivos que moldam os nossos interesses, as nossas relações, os nossos afetos. Está todo mundo aglomerado no mesmo ambiente, um ambiente digital de comunicação limitada, que aos poucos vai atrofiando a nossa consciência. Como se a gente fosse burrificando mesmo, sabe? E é nesse ambiente saturado de performances que emerge um pessimismo sistêmico. Isso é coletivo, de certa forma, né? Quando a gente olha, eu acho que esse espírito do tempo, essa realidade, o colapso ambiental, a desigualdade social, a ascensão do autoritarismo, tudo direciona a gente para um mesmo sentimento coletivo de completa impotência. É como se já não tivesse mais jeito, já não tivesse o que fazer. Isso leva a gente a se constituir como alguém cínico de verdade. Esses vídeos de 20 segundos do TikTok, os stories do Instagram, o nosso sofrimento vira conteúdo e qualquer autenticidade é substituída por uma ironia sádica. Ao mesmo tempo que inocente às vezes, porque será que a gente é mesmo responsável pelo declínio completo da nossa esperança? Eu acho sinceramente que o cinismo e a apatia são só respostas naturais a essa realidade trágica, fragmentada, registrada nos seus mínimos detalhes que a gente vive. Quando eu falo sobre cinismo, e que eu vou falar muito ainda aqui, eu não me refiro só a uma postura descrente e irônica em relação à vida, mas a uma consciência do absurdo que a gente vive que não desperta nenhum tipo de ação voltada à mudança, à ruptura, à adaptação, que seja. Tem um economista grego, o Yannis Varoufakis, que ele descreve o sistema hoje vigente como um tecnofeudalismo, que seria um arranjo de poderes centralizados em que os nossos dados se tornam propriedade privada e toda a renda das grandes corporações deriva do acesso a esses materiais e da manipulação do nosso comportamento, que se dá muito por meio desse bombardeio informacional. Então essas informações que a gente é obrigado a lidar a qualquer momento do nosso dia, nos cria, nos molda como um sujeito cínico, um sujeito desesperançoso. Então não somos mais aqueles que ignoram a realidade, mas sim aqueles que creem a compreender por demais e por isso não acreditam em mais nada. Mas isso nos blinda, de certa forma, né? Foi a alternativa de sobrevivência psíquica que a gente encontrou para lidar com a nossa realidade. Mas como que a gente pode romper com isso? De que forma a gente pode se manifestar a partir disso? E aqui eu vejo a arte como uma contradição, porque ao mesmo tempo que ela pode ser capturada pelo sistema, ela cria espaços de desvio, tanto para quem a produz quanto para quem a consome. Ela carrega em si um tempo outro, um tempo próprio. E é nesse tempo que mora a fissura. Quando a gente consome arte, não se resume a um ato de fuga, a gente se suspende. A gente sai, mesmo que por alguns segundos, do automatismo da vida. E, em vez da gente só se desligar do mundo, a arte devolve a gente a ele. Como se fosse um chamado, um convite. Olha de novo. E aí a gente olha. Talvez veja uma melancolia disfarçada no olhar de um personagem de um filme que a gente já viu várias vezes. Talvez escute um acorde dissonante numa música antiga que a gente também já cansou de ouvir. Ou até na própria vida a gente pode ver um pouco mais de beleza do que em qualquer filme que quer tentar se retratar. E a partir desse momento que eu entendo a arte como uma potência única. Ela rompe com a nossa anestesia.
Eu vi um filme, recentemente, Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Alguém já viu? Vejam! Muita pouca gente já viu, é muito bom. E o que mais me pega nesse filme é que nada grita ali. Não existe um grande plot twist, não tem frases de efeito, cenas de violência. Aquilo ali é quase que um exercício de atenção plena, que nem o David Lynch chamava. E é justamente nessa repetição, nesse tempo desacelerado, que o filme convida a gente a ver, a olhar de novo, com calma. Tem momentos que ele tira foto numa praça no fim de tarde, porque o protagonista é um funcionário que limpa banheiros públicos em Tóquio, e ele chega em casa todos os dias e rega as plantas e lê o livro dele, e no caminho para o trabalho ele coloca uma fita cassete para ouvir as músicas dele na mídia física. E é justamente isso. Tem uma entrevista que o Wim Wenders falou que esse filme seria uma ode à solitude, ou então que tudo ali parecia sagrado. E é essa sacralização do que a gente entende como ordinário que rompe com o nosso cinismo. É uma arte que não aliena, mas que devolve a gente a vida. E é claro que nem toda forma de arte consegue oferecer pra gente esse desvio sensível, né? Existe uma arte que é completamente voltada à lógica de mercado, à lógica do espetáculo, mas o que eu quero falar aqui hoje é justamente o contrário. É como que a gente consegue se manifestar pela arte, se reconhecer na arte de forma a romper com esse cinismo que a gente é obrigado a viver. Se tudo que a gente tem já não é mais possível para corrigir os nossos erros, todo espaço cabe aquilo que ainda não foi criado. No começo desse ano, eu comecei a ensaiar uma peça de teatro, como eu falei mais cedo, num ambiente muito familiar e com um tema muito pessoal. Era eu, minha mãe e minha madrinha. E me chamaram para participar e eu reagi meio relutante, porque eu estou no terceiro ano do ensino médio, né, vestibular, a cabeça a mil, não vou fazer isso. E aceitei. E que bom que aceitei. Acabou que trabalhar os fins de semana me devolveu um prazer e uma energia que eu só lembrava de ter naquela época que a vida era só correr no pátio da escola ou andar de bicicleta e ralar o joelho. Tem uma frase da Clarice Lispector que ela fala: faz de conta que a infância era hoje prateada de brinquedos. E eu fiz. Eu fiz de conta por 3 meses que a vida era muito mais do que se mostrava ser. Até que ela de fato se mostrou muito mais. De alguma forma, o faz de conta me trouxe de volta para a realidade. Mas não é só isso que me encanta e que me transforma de certa forma. Eu sempre gostei muito de fotografia, e às vezes eu lembrava do privilégio que é morar no Rio de Janeiro e ia até a praia tirar algumas fotos do pôr do sol. Mesmo com a roupa mais inapropriada possível, de calça, casaco, só estava eu lá sentado na praia com uma câmera, fazendo o que dava para fazer. Eu gostava muito quando tinha pássaros, porque eu gostava de olhar, eu tentava fotografar, mas era raro eu conseguir. Eu gostava de acompanhar os casais com o olhar, muito com o olhar, às vezes com a câmera, mas nem sempre. Eu gostava dos pais com as suas crianças, da luta contra a marola, da maresia, da inocência. Eu paralisava um tempo num toque para que eu pudesse voltar depois. E ainda hoje, às vezes, eu volto. E o mundo não parece muito perto de acabar quando eu olho para lá. Eu já fui uma pessoa muito cínica, mas eu acredito que cada dia que passa o cinismo está mais distante de mim. E talvez por isso eu seja grato. Eu sou grato ao cinema, que me permite sonhar e mostrar meu próprio mundo, fazer coisas grandes, abstratas, como dizia o David Lynch. Eu sou grato à fotografia, que transforma o invisível quase sensível ao toque com o tocar de um obturadorzinho. Eu sou grato a um homem que saiu numa quinta-feira de tarde de um teatro e, cansado de aplaudir, com os olhos marejados, olhou para mim e falou: daqui eu saio com um pouco mais de esperança. E talvez não fosse esperança suficiente para salvar o mundo, talvez não fosse esperança suficiente para preencher todos os cantos dessa sala, mas talvez fosse para que ele chegasse em casa e não sentisse que o mundo não tinha mais jeito. E talvez o mundo não tenha mais jeito. Eu não acredito nisso. Mas mesmo se o mundo não tiver mais jeito, se tudo que nos couber for a espera, então a gente espera. A arte vai continuar existindo, a gente vai continuar existindo. Se a gente está condenado a viver essa vida, por que se matar por dentro para se anestesiar de uma realidade tão trágica? Se mais nada do que a gente tem é suficiente para nos salvar da nossa própria tragédia, todo espaço pertence àquilo que ainda não foi criado. Todo espaço pertence àquilo que merece ser visto, para que a gente viva de fato com tudo que a gente tem. Obrigado. Valeu.